Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vesper e eu vou estar fazendo um resumão aí dessas aulas que nós passamos juntos, ok? Primeira lição: o Império Romano. O Império Romano, pessoal, aconteceu 27 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo. Como vocês já viram nas aulas, teve vários conflitos nesse período, né? Guerra, o triunvirato em guerra, os patrícios em guerra, várias guerras, né? Mas nesse período também teve uma época de relativa paz. E o nome dessa paz, desse período de paz, já era conhecido na época, é a Pax Romana. Como vocês sabem, Pax quer dizer paz, a paz romana em latim, né? Já era uma expressão conhecida na época, em período que houve segurança, teve ordem e progressos para os povos que eram dominados por Roma, ok? Então aí, o Império Romano cresceu tanto que acabou as guerras, né? Não tinha para onde crescer mais, eles viveram um período de guerra, de paz, tá certo? Falar um pouquinho também da Idade Média. A Idade Média foi um período, pessoal, que foi marcado pela mistura dos elementos culturais dos povos romanos, que já habitavam, obviamente, no Império Romano, né? E dos povos bárbaros, que invadiram o Império Romano e passaram a viver dentro das fronteiras do Império. Então, basicamente, aquela cultura feudal foi a mistura dos elementos culturais dos povos romanos e os elementos culturais dos povos bárbaros que entraram dentro das fronteiras e invadiram e tomaram posse do Império Romano. A expressão Idade Média, pessoal, ela tem um cunho pejorativo. Por que Idade Média? A gente fica assim. Idade Média foi também chamado o período das trevas, a Idade das Trevas. Logo depois do fim da Idade Média, iniciou-se o Renascimento, ou seja, o fim das trevas. Começou uma nova mentalidade. Então, a Idade Média é um nome pejorativo, não é nada bonito o nome Idade Média, medieval. Quando a gente pensa em medieval, a gente pensa várias coisas relativas a isso. Então, no Renascimento teve ali o fim das trevas. A gente pode dizer também que a Idade Média ela foi compreendida entre o fim do Império Romano do Ocidente e o do Oriente. Tecnicamente, sim, porque quando acabou o Império Romano do Oriente, foi quando os bárbaros invadiram a, a Roma. Roma foi dispersa, quer dizer, a maioria dos lordes de Roma se espalharam pela Europa e fizeram ali os feudos, né? E 1000 anos depois, com a queda do Império Romano do Oriente, né, acabou a Idade Média. Então a gente pode dizer que a Idade Média foi compreendida entre o fim do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Quer dizer, foi compreendida entre o fim do Império Romano do Ocidente e o fim do Império Romano do Oriente, 1000 anos depois. Então, entre esses dois fins de império, tinha a Idade Média. Tá, ok? O Império Romano do Oriente, como vocês sabem, é ali o Império Bizantino. Ok? Conforme nós vimos, a Idade Média, ou seja, a sociedade feudal, era representada por três ordens sociais. Vocês não podem esquecer isso. Aquela pirâmide que a gente fez na lousa, vocês lembram? Lá no topo da pirâmide, o clero, né? Oratores, quer dizer, aqueles que oram. Depois, mais embaixo, os nobres, que são os belatores, bélico, de luta, guerra. A função deles era defender.
E lá embaixo, a grande parte da população, a maior parte da população eram os camponeses, laboratórios, quer dizer, os que trabalhavam para sustentar toda a pirâmide. Entendeu? A gente pode entender que durante a Idade Média, a igreja, ela corroborou, ou seja, colaborou para que houvesse as relações de dependência entre a nobreza e os camponeses. Por causa da influência religiosa, a sociedade é estamental. O que é estamental? Se você nasce pobre, você morre pobre. Se você nasce rico, você morre rico. Aí entra a parte da igreja que falava que você nasceu assim porque Deus quis. Então você não podia mudar de sistema financeiro, tá certo? E o sistema financeiro predominante era o escambo. Escambo, como vocês viram, era moeda de troca. Não, entre os camponeses não tinham dinheiro, né? Eles trocavam, o que eles plantavam, eles trocavam com outras coisas, inclusive eles pagavam seus impostos com o seu produto que eles plantavam. Falar em imposto, a nobreza ela cobrava basicamente 3 tipos de imposto. Primeiro, a talha, que era 50% de tudo que eles colhiam. Segundo, era a corveia, ou corveia, como vocês quiserem. A corveia, gente, era que por semana eles tinham trabalho de 2 a 3, depende do feudo, 2 a 3 dias na terra do seu senhor feudal, gratuitamente. Então, além deles dar a metade, a talha, eles tinham que trabalhar. Tinha 7 dias. O 7º dia, que é o domingo, eles faziam atividades para a igreja. Tá? Então, desses 7 dias, eles trabalhavam 3 para eles e 2 de graça pro senhor, na roça do senhor feudal, ou seja, no manso senhorio. Eles tinham que trabalhar 2 ou 3 dias, dependendo do feudo, tá certo? E tinha a banalidade. A banalidade era o aluguel pelo uso das máquinas, do forno, do moinho. Usou qualquer objeto do senhor feudal, tinha que pagar um imposto chamado banalidade. Relembrando que nada era pago com dinheiro, era pago com o próprio fruto da terra. Opa, meus amigos, aí vamos entrar na Primeira Guerra Mundial. Gente, logo quando acabou a Guerra Mundial, houve uma crise econômica que foi ocasionada pela queda da Bolsa de Nova York em 1929. Essa queda da Bolsa mexeu com todo mundo, né? Inclusive aqui no Brasil vocês viram que a Era Vargas começou em virtude da queda dessa Bolsa. Vocês lembram? Então, quando caiu a Bolsa de Nova York, a Alemanha entrou em extrema pobreza. Não só a Alemanha, mas todos os países que perderam a Primeira Guerra, que foram ali humilhados pelas imposições do Tratado de Versalhes. Então eles tiveram ressentimento, porque eles foram assim, o Tratado de Versalhes, ele judiou bastante, mas bastante mesmo, ele judiou bastante dos perdedores, ok? Então eles precisavam de um líder com poder amplo, uma pessoa carismática, capaz de resgatar a honra nacional. E isso ajudou a formar na Europa o nacionalismo e o fascismo, um regime autoritário com o poder concentrado na mão do presidente ou do líder do país. Quando acabou a Primeira Guerra, temendo que houvesse uma nova guerra, os países vencedores criaram a Liga das Nações. Quem criou a Liga das Nações foi os Estados Unidos. A proposta foi pelo presidente Wilson, dos Estados Unidos. Apesar de ajudar a fundar a Liga das Nações, o presidente dos Estados Unidos ele não pôde colocar o seu país nessa liga, porque o Senado americano não autorizou que os Estados Unidos da América entrasse na Liga das Nações. Mesmo sendo fundador, ele que deu a ideia, o Senado americano não deixou o país entrar na Liga das Nações. Isso foi um dos motivos do fracasso da entidade. Lembrando que a Liga das Nações foi feita para evitar uma nova guerra. Então ela funcionou por 10 anos, o Brasil foi um país fundador,
Por causa de questões com a Argentina, em 1924, o Brasil saiu da Liga das Nações. Okay? E ali, 10 anos depois de fundada, eles não conseguiram segurar e estourou a Segunda Guerra Mundial. Ok? Meus amigos, e vamos falar um pouquinho sobre colonização. Não podemos fazer esse resumão todo sem falar um pouquinho da colonização, né? A colonização das Américas, ela iniciou-se quando Cristóvão Colombo chegou no continente. Ele estava a serviço dos reis da Espanha. A Espanha tinha 2 reis, Isabel e o rei Felipe, certo? 2 reis da Espanha, que eu expliquei a história direitinho para vocês. Mas o importante vocês saberem que iniciou-se, né, quando Colombo, por acidente, ele ia para as Índias, mas acabou ali descobrindo as Américas. Então, no começo da colonização, teve uma certa resistência indígena, porque a cultura dos índios era muito diferente da cultura dos europeus. Os índios não queriam ser escravos, eles não tinham cultura escravagistas. E teve grandes confrontos ali, então não foi assim um encontro, uma convivência amistosa entre índios, quer dizer, índios são os povos pré-colombianos, e os europeus. Não teve essa parcimônia, não. Não teve como é que diz, essa comunidade. Eles não se deram bem. No começo foram até bem recebidos, mas depois era só guerra de índios contra os colonizadores. O descobrimento das Américas, gente, teve em parte a motivação do mercantilismo, que estava no seu apogeu da época. O que é o mercantilismo, gente? É o Estado comprando e vendendo, o Estado enriquecendo, indo até as Índias, comprando as especiarias e vendendo para toda a Europa. Isso é mercantilismo. E o que não podia faltar nesse resumão para nossa prova é o absolutismo. Absolutismo é a frase do rei Luís XIV, aquele rei Sol. Lembra que eu mostrei a foto deles para vocês? Aquele rei pomposo. A frase mais célebre do rei Sol, o rei Luís XIV, ela define muito bem o que é o absolutismo. Pois absolutismo é a forma de governo que caracteriza o poder total na mão de um só indivíduo. Então, Luís XIV, o Estado sou eu, quer dizer, eu que mando no Estado. Luís XIV chegou a dizer assim que toda lei dos tribunais, toda autoridade do país emana dele, somente ele, porque o divino colocou ele como Senhor absoluto, certo? O absolutismo teve em vigor na Europa, principalmente entre os séculos XVI, logo depois da Idade Média, até o século XVII e XVIII. Hoje ainda temos 5 ou 6 países que são absolutistas, hein? Pleno 2018 ainda temos países com regime absoluto, tá certo? Depois da Idade Média, para facilitar as negociações dos burgueses, a burguesia apoiou o sistema absolutista, né? Mais para frente, essa própria burguesia falou, não, chega, não queremos mais o absolutismo. Isso aí vocês viram a história dos girondinos e os jacobinos, ok? E por falar em absolutismo, vamos falar de independência do Brasil. Não pode faltar no nosso resumão. Pessoal, o Brasil começou a ficar independente com a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808. Gerou impactos, né, essa chegada, que resultaram no início de processo de independência do Brasil. Com a chegada da coroa portuguesa, o rei de Portugal, junto com todo o seu séquito real, todos os seus, como é que eu posso dizer, a corte do rei, o Brasil perdeu o status de colônia e se torna Reino Unido com Portugal. Só que em 1809, por volta de 1819, aliás, quando a coroa portuguesa teve que voltar para Portugal, as elites coloniais apoiaram a independência, temendo que com a ida da família real para Portugal, a volta, né, da família real para Portugal,
ia começar um novo processo de recolonização. Eles não queriam cair do status do Reino Unido para status de colônia. Então, eles apoiaram, a elite brasileira apoiou o processo de independência. A população em geral, o povo, ele não participou efetivamente desse processo, né, que, como vocês sabem, se efetuou 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro assumindo ali a alcunha de Dom Pedro I, junto com a elite brasileira, em 7 de setembro de 1802. Independência ou morte! E o Brasil se tornou aí independente. E por falar em Brasil independente, logo depois da independência, começamos, logicamente, o Brasil Império. Só que, com pouco tempo que Dom Pedro estava na frente do Império Brasileiro, ele teve que voltar para Portugal. E ele abdicou o trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que era muito jovem para governar. Por isso, constitucionalmente, foi eleitas regências. Pessoas que iam governar o Brasil enquanto Pedro não tivesse a idade de ser coroado. Os regentes, embora apoiados pela Constituição, eles não gozavam apoio da população. Isso aconteceu, por isso aconteceu muitas revoltas no período regencial. O período regencial de 1831 a 1840. Muitas guerras aconteceram, revoltas aconteceram nessa época. Por isso, houve o golpe da maioridade. Ou seja, esse golpe fez com que Dom Pedro de Alcântara assumisse o poder com 15 anos, ou seja, bem antes dos 18 anos que a lei rezava. Como foi esse golpe da maioridade? Os regentes ali, eles passaram uma lei que a maioridade no Brasil era a partir dos 15 anos. Para quê? Para que Dom Pedro pudesse assumir o trono do Brasil. E ele assumiu com 15 anos por causa desse tal golpe da maioridade. Entendido? Então, soldados, como nós já vimos, o período regencial foi dividido em 3: regência trina provisória, regência trina permanente e as regências una de Feijó e de Araújo Lima. Tá ok? Então, primeiro foi a regência trina provisória, regência trina permanente e a regência una. Ali está uma, mas foi o erro, o corretor ortográfico que mudou para uma. Mas, na verdade, regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. E mesmo com o golpe da maioridade, Dom Pedro II assumiu o trono do Brasil. Jovem, 15 anos, e governou bem. Só que em 1889 teve um golpe militar, proclamaram a República. O Brasil deixou de ser um império, foi um golpe militar, né, para ser uma república. Logo após o processo de proclamação, Marechal Deodoro da Fonseca foi impulsado, sem eleição, como presidente da jovem República do Brasil. E quando ele assumiu, ele já tratou de redigir a nova Constituição, porque a Constituição de 1824, a Constituição que Dom Pedro colocou, Dom Pedro I, já não servia mais para os moldes da República que estava nascendo, que nós chamamos hoje de República Velha. Então ele promulgou uma Constituição nova em 1892. Essa Constituição, né, chamada Constituição das Oligarquias. Oligarquias quer dizer uma coisa como poucos no poder, né? A Constituição do café. A oligarquia era um grupo, ou os grupos que dominavam o Brasil eram a indústria do café, do leite e outras oligarquias mais. Então, a Constituição de 1892 não garantia à população os direitos de participar ativamente das políticas, né? É por isso que era chamada a Constituição das Oligarquias.
E eu não poderia deixar de falar da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi sangrenta. Se a Primeira Guerra Mundial foi o bicho, a Segunda foi pior ainda. Cerca de 60 milhões de pessoas morreram durante essa guerra, tá certo? A guerra de proporções mundiais, ela durou de 1939 a 1945. Essa guerra envolveu os países aliados de todos os continentes, a força aliada, contra os países do eixo, a saber, Alemanha, Japão e Itália. Esse era o eixo. Os outros países que lutaram eram a força aliada. Depois dessa guerra, a Europa regrediu economicamente, pois ela ficou literalmente destruída. Vale a pena lembrar que um dos principais fatores dessa Segunda Guerra foi o ressentimento pelas duras imposições do Tratado de Versalhes. Era o mundo, gente, contra a política fascista de Mussolini, a política nazista de Hitler na Alemanha e a política imperialista do imperador do Japão, que tinha invadido ali a China, né, ok? Então, a Segunda Guerra Mundial foi mais sangrenta, foi pior do que a Primeira Guerra. Então, depois dessa guerra, campos foram queimados, grande fome, população dizimada. Foi uma coisa horrível, ok? Ah, mas não podia faltar em nosso resumão ele, Getúlio Vargas. Vamos voltar para o Brasil? Período em que Getúlio Vargas governou ininterruptamente, de 1930 a 1945, 15 anos, a chamada Era Vargas. Né? Esse período iniciou-se após a Revolução de 1930, que deu o fim da política do café com leite e colocou Vargas no poder, após ele destituir o presidente Washington Luiz do poder. O pretexto de Vargas foi o fato da eleição de 1930, que elegeu Júlio Prestes. Ele dizia que essa eleição foi fraudulenta por causa do voto do Cabresto. Vocês lembram do voto do Cabresto? A era Vargas foi dividida em 3 partes. O governo provisório foi quando ele governou por decreto, sem lei, sem Constituição, de 1930 a 1934. Governo constitucional, quando o Brasil apertou, querendo uma Constituição, inclusive teve a Revolução de 1932, que São Paulo entrou em guerra contra o Brasil, pedindo a nova Constituição. Então, de 34 a 37, Vargas começou o quê? O governo constitucional, ou seja, um governo abaixo de uma Constituição. Lá para 1937 ele deu um golpe nele mesmo. Ele deu um golpe na República e assumiu o poder como ditador do Brasil. E fundou ali o Estado Novo, que foi até 1945, onde acabou a Era Vargas. É isso aí, meus amigos. Eu fiz esse resumão para vocês aí terem uma base para vocês poderem estudar para a prova, ok? A prova vai ser sábado que vem e vocês, com o estudo que vocês já têm, com esse resumão de aula, escutem várias vezes, qualquer coisa podem perguntar para mim e uma boa prova a todos. Até mais, até logo.